Continuando com o tema provisões e contingências, nesse vídeo vamos estudar os critérios de reconhecimento. Muito bem, de acordo com o item 14 do pronunciamento técnico CPC 25, os requisitos para o reconhecimento das provisões são três. Inicialmente, a entidade tem uma obrigação presente. Nós já vimos o conceito de obrigação legal ou não formalizada, que são os tipos de provisão, independente se é uma provisão oriunda de uma lei, um contrato, ou se é aquele tipo em que a empresa declara compromissos, faz declarações, cria expectativas válidas em terceiros. Se existe uma obrigação presente decorrente de um evento passado, então eu tenho esse critério atingido, porque isso é consistente com a própria definição de passivo, e nós já vimos que as provisões são passivos. Então, para que eu tenha uma provisão, eu tenho que ter um passivo, eu tenho que ter uma obrigação presente. Isso significa que eu não posso contabilizar uma provisão decorrente de algo que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, uma empresa está num ano bom e ela está percebendo que pode ser que o ano que vem tenha uma crise. Ela não pode contabilizar nesse ano que foi um ano bom uma provisão, porque ela não tem uma obrigação presente decorrente de um evento passado. O evento que geraria uma obrigação, uma possível obrigação, não ocorreu. O evento ruim, nesse caso, que seria uma crise, por exemplo, vai ocorrer só no ano que vem. O segundo critério é o critério da probabilidade de que vai ocorrer um desembolso. E isso tem a ver com aquela escala de probabilidades que nós também discutimos no vídeo anterior. Quando é provável que ocorra esse conceito de probabilidade qualitativo, que significa o provável? Significa que é mais chance de ocorrer do que de não ocorrer, more likely than not, né? Mais chance de que sim do que de não ocorrência. Então, se eu tenho mais chance de ter a perda do que de não ter a perda, então significa que estou próximo de reconhecer a provisão, esse critério está atendido. E o terceiro critério, fundamental, inclusive base para a própria contabilização, porque para eu poder contabilizar eu tenho que ter um número, é eu poder fazer uma estimativa confiável do valor. Inclusive, em geral, os alunos confundem esse critério com a própria definição da provisão, que diz que provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Se eu tiver o valor incerto, como é que eu posso ter uma estimativa confiável? Aparentemente poderia gerar uma confusão nesses dois conceitos. Veja o seguinte, uma coisa é você dizer que há uma incerteza quanto a valor. Por exemplo, você não sabe exatamente quanto vai desembolsar de uma causa judicial. Isso não significa que você não possa fazer uma estimativa confiável. Uma estimativa significa você vai usar técnicas, você vai usar casos similares, você vai usar estatísticas, você vai usar métodos para estimar, com base no seu melhor esforço, com base nas informações disponíveis, quanto seria o passivo naquela data com base nas suas informações. Agora, o valor é incerto, é diferente, por exemplo, de uma duplicata, de uma folha de pagamento, que você tem o valor certinho que você vai pagar, né, daquele passivo. Essa é a diferença. Bom, então, resumindo, a diferença entre provisão e contingência, agora que a gente tem os critérios de reconhecimento da provisão. A gente sabe quando a gente deve reconhecer a provisão. Se o risco de perda atender aos três critérios que nós acabamos de ver, que são ser uma obrigação presente decorrente de eventos passados, ou seja, ser um passivo, ser provável que o risco vá ocorrer, mais chance de ocorrer do que de não ocorrer, e também a estimativa ser confiável, então vamos contabilizar esse valor, essa estimativa de perda, como uma provisão no balanço. Caso contrário, ou seja, se não atendeu a 1 ou a 2, ou, enfim, não atingiu os critérios de reconhecimento, eu tenho uma contingência, eu tenho um risco, eu tenho uma situação de perda que depende de algo futuro, uma situação de perda que não me dá base para reconhecer algo no balanço. Isso vai ser divulgado em nota explicativa, a menos que o risco de perda seja remoto.
quando o risco é remoto, a norma não exige que a empresa divulgue as contingências passivas que ela tenha. Algumas empresas até chegam a fazer isso, mas não é obrigatório. Agora, quando a contingência é possível, ou mesmo quando é provável, mas quando uma contingência seria provável e não contabilizou como uma provisão, quando ela foi provável, mas a empresa não estimou confiavelmente, então só atendeu a 2 critérios, não atendeu ao terceiro, configurou uma contingência, portanto, aparece só em nota explicativa como um passivo contingente, não como uma provisão. Então, quer seja na situação do provável, mas não estimado confiavelmente, quer seja na situação do possível, estimado ou não estimado confiavelmente, a empresa deve divulgar a contingência em nota explicativa. Se cair na condição do remoto, a empresa pode ou não divulgar em nota explicativa. A grande maioria das empresas não divulga, mas algumas chegam a divulgar. Então, para a gente finalizar, um exemplo numérico de uma contabilização de uma provisão. A parte contábil é a mais simples desse tema. Contabilização não é muito diferente de uma contabilização de uma despesa qualquer contra um passivo. A despesa vai no resultado, criando um passivo. Aqui a gente usou como exemplo uma provisão de um processo judicial fiscal. Estimamos aí um valor em 2.000, foi lançado um débito de despesa e um crédito no passivo. Claro que esses valores podem sofrer alterações, essa provisão pode vir a ser revertida depois, pode ser utilizado. Todas essas questões dizem respeito a aspectos de mensuração da provisão que nós vamos ver em outro vídeo.